Olá, começando mais um Lado B da Notícia, recebendo aqui hoje Durval Cortes, ele que é presidente do Partido Verde de Marataízes, já tem uma história aí dentro do Partido Verde, para bater um papo sobre o ambientalismo, né, as questões ambientais, no processo político que a gente está vivendo aqui no Espírito, em todo o Brasil, na verdade, né, especialmente no litoral. Olá, Durval. Olá, Basílio. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Isso. Não sabe a hora que a nossa audiência... Exatamente. Tem gente que gosta de ver de madrugada. Eu sou um deles. Então, assim, Basílio, agradecer muito essa oportunidade, né, de estar nos dando aí ao Partido Verde, né? E o Partido Verde é um partido que nos alegra muito fazer parte dele, né? Eu já estou filiado ao PV desde 2003, sou um fiel partidário, né? Apesar de todo o trâmite, toda a confusão. E essa federação com o PT aí não incomoda? Ou como é que vocês estão trabalhando isso? Então, né, o Partido Verde é um partido mais de diálogo, né, o Basílio. Então, o Partido Verde ele tem muita facilidade em diálogo, né, em promover o diálogo, porque a gente acredita que os acordos, todos eles se baseiam no diálogo, né, em de você ouvir as propostas que cada um tem para a gente tentar construir decisões melhores para o município, né? E no litoral, por exemplo, você, presidente do PV de Marataízes, né? Como vocês estão trabalhando isso politicamente? Vocês fizeram uma carta de reivindicação, apresentaram para os candidatos? Sim, Basílio, obrigado pela pergunta. Sim, eu recebi um chamado do Partido Verde há pouco mais de 5 anos para ocupar essa cadeira de presidente do partido. E assim, para mim foi uma coisa assim muito importante, porque eu não me sentia pronto para isso. Eu até ali era só um partidário político, né? Eu, desde quando o PV aterrissou no Brasil, que eu li sobre a estrutura do partido, os 12 valores do partido, eu vi que se tratava de uma coisa muito maior, a nível mundial, porque o nosso estatuto do Partido Verde é igual no mundo inteiro, né? Então eu ali me apaixonei e prontamente, pela primeira vez, me tornei partidário a um partido, me filiei e falei assim, olha, eu estou no lugar certo. E durante todo esse tempo, lá desde 2003, eu vim acompanhando, né, de uma forma mais nos bastidores, né, até que veio esse convite para ocupar a presidência. O Partido Verde, naquele momento ali, ele estava sem expressão alguma no município de Marataízes, né? Já existia lá? Ele já existia, já tinha participado até de algumas campanhas, mas de uma forma assim mais voltada para a política e não um trabalho mais voltado para o povo, para o município, né? Porque os 12 valores do Partido Verde são valores de governo, propostas de governo e não propostas de política, né? São projetos que a gente propõe para uma vida inteira, né? Então, eu aceitei o desafio, embora não tivesse me sentindo preparado ainda, mas eu fui muito bem acolhido por alguns integrantes mais experientes do Partido Verde, que foram me dando dicas, foram me orientando, né? Eu tenho bons amigos dentro do PV, felizmente, que me ajudaram a tornar o meu trabalho menos oneroso. E aí, quando ainda na minha presidência, no primeiro ano da minha presidência, nós participamos já ativamente do jogo político, né, da disputa política, e ali naquele momento apoiamos um candidato, conseguimos lançar 3 candidatos a vereador, que eu tenho muito orgulho deles, que abraçaram a ideia desde o início, e fizemos um trabalho aí. Daquele trabalho, depois que veio o resultado das urnas, a gente entendeu que a gente podia e deveria fazer um documento, que esse documento servisse de carta de apresentação do Partido Verde aos governantes. E aí eu entrei em contato com o presidente da Casa de Leis naquela época, que coincidentemente era o Luiz Capinzal, e por telefone ele me tratou de uma forma muito educada, muito democrática, entendeu logo a minha intenção e disponibilizou, falou, vou pedir minha secretária para entrar em contato com você, para você ocupar a tribuna, para você fazer a leitura dessa carta então. E isso aconteceu. Na Câmara Municipal? Na Câmara Municipal. Isso aconteceu, fomos lá, fomos muito bem recebidos por ele, uma pessoa fantástica, um homem
que acredita sim no desenvolvimento sustentável, né? E fizemos a leitura dessa carta e ele, ao final, me sugeriu que eu protocolasse essa carta também na prefeitura. Ele me deu essa sugestão. E eu, obediente que sou, procuro ser, né? Gosto de ouvir bons conselhos e aplicá-los principalmente. Fui na prefeitura e protocolamos essa carta lá na prefeitura. O tempo passou, Basílio, e o que a gente pôde observar foi que aquela carta estava fazendo efeito para o governo. A gente começou a partir dali perceber várias ações que estavam inseridas na nossa carta, começando a surgir. Então, principalmente a nossa principal bandeira, né, que é o meio ambiente, nós vimos ações organizadas em se tratando do Parque das Falésias, né, a proteção das corujas, das tartarugas, que hoje viraram até ponto de lazer para crianças. As crianças vão com os avós, com os pais na beira do mar lá para ver as corujas. As cabecinhas das tartarugas. Virou uma coisa assim que às vezes tem certas ações, né, Basílio, que elas sobrepõem a nossa intenção. Às vezes você tem intenção menor, mas a coisa toma uma proporção que depois você fala, poxa, valeu a pena o primeiro passo, né? E nós tínhamos também, Marataízes é um município que ele é muito rico em lençol freático, mas o nosso lençol freático, ao mesmo tempo, ele é muito raso. Então, algumas ações que precisavam de ser feitas, como essa que está prestes a ser entregue ao município, que era a Lagoa do Meio, essa lagoa, pequeno, eu ainda consegui tomar banho algumas vezes lá, com alguns amigos. Mas depois as taboas foram tomando conta dela, até alimentadas pelos dejetos humanos que eram ali depositados, né? Então a lagoa ela ficou totalmente tomada e virou um criador de mosquito. E nós sabemos, né, Basílio, quanto hoje nós somos ameaçados por doenças transmitidas por moscas, por mosquitos, né? Então a obra lá, que é uma obra que depois de pronta e entregue ao município, ela vai ter uma conotação turística excepcional, porque é uma coisa maravilhosa que tem dentro de Marataízes, é surreal aquilo ali, é surreal. Mas a gente também vai ficar muito mais feliz pelo bem da saúde que vai ser proporcionado ali. Porque mosquito anda, né, Basílio? Ele voa, aliás. Desculpa. Ele voa, né? Mas anda também, né? Na hora de acasalar, tá na hora de depositar. Costuma andar no corpo da Exatamente, gente. Então, quer dizer, o alcance para a saúde pública que a recuperação daquela lagoa vai ter é muito grande. Acho que as pessoas talvez ainda não tenham a dimensão disso, entendeu? E assim, outras ações em se tratando de políticas de governo, que é o desenvolvimento sustentável, né? Então, hoje Marataízes está prestes esse mês, inclusive, vai entregar, Basílio, não sei se você sabe, vai entregar uma usina solar em Marataízes do tamanho de 13 mil painéis solares. Isso vai gerar uma energia de 5 megawatts para o município. Energia limpa, né? Energia limpa, entendeu? Então, assim, o PV, ele defende exatamente isso, porque a gente fica ali no linear, né, Basílio? Da defesa do meio ambiente e do desenvolvimento que o município deve ter. Então, você associar isso, integrar o desenvolvimento, a proteção da natureza, do meio ambiente, do ecossistema, é muito importante. Isso depende de muito trabalho, de muito diálogo, o SEAMA, com todos os ambientalistas, né? IEMA, né? IEMA, todos eles, né? Exatamente para quê? Para que o projeto seja um projeto sustentável, entendeu? Então, a gente, mais uma vez, através desse projeto que está sendo entregue esse mês para o município, a gente vê que o governo atual ele está muito conectado a essas demandas, entendeu? Então, a gente foi, tipo assim, entendendo que o nosso apoiamento na hora política, que é o momento que a gente está vivendo agora, se tornaria natural. Porque eles nos deram voz lá atrás, há 4 anos atrás,
perceberam a nossa boa intenção de querer oferecer propostas para o município, propostas que ficassem perpetuadas para o município. Por isso que eu digo, não são propostas de política, são propostas de governo, né, que fica, uma herança que fica. Então, assim, a gente foi caminhando naturalmente para esse entendimento de apoiar esses candidatos que hoje estão ao nosso lado. No início da política, você sabe, nós somos chamados, né? Alguns partidos que fazem a coligação ali, né? O apoio àquela determinada candidatura, e nós fomos, assim, muito leves para esse encontro, entendeu? Porque a gente sabia que estava indo na direção certa. Tá, para a gente encerrar, Durval, quais são as principais propostas do Partido Verde de Marataízes, né? Uhum. Aliás, são propostas de governo, serve para qualquer município, Sim. Mas vamos focar em Marataízes. Uhum. As principais propostas que vocês colocaram nessa carta para o próximo gestor da cidade. Basílio, assim, a saúde dos idosos e da criança sempre nos preocupou muito, né? E aí eu posso dizer, porque na época da Covid, para tirar minha mãe do risco, eu levei ela para Marataízes, né? E eu fui densamente surpreendido com o tamanho do atendimento, do acolhimento que minha mãe recebe até hoje. Minha mãe agora, quinta-feira, completa 97 anos de vida. Ela mora lá? Ela mora lá. E assim, foi um divisor de águas na vida dela. Quando minha mãe foi, há 4 anos atrás, ela já estava entrando em depressão, né? Por mais que a gente tentasse acolhê-la e tal, mas é difícil, tratar de idoso é muito complicado. Então, se você realmente não tiver aparelhamento, pessoas capacitadas, porque tratar idoso não é, né? Requer mais cuidado do que uma própria criança, né? As necessidades especiais, as limitações de movimento, essa coisa toda, né? A audição que vai perdendo, o Alzheimer que vai chegando. Então, nós encontramos tudo isso lá em Marataízes para minha mãe. Mas eu estou falando de proposta para o futuro. É isso. Né? Então, assim, essa política de acolhimento ao idoso já é uma coisa que nos preocupava quanto dirigente do Partido Verde, e nós percebemos isso lá. Outra coisa que nos preocupa também é o acolhimento às crianças de necessidades especiais, entendeu? Então, a gente percebe também um trabalho voltado nesse sentido. Porque a criança especial, a mãe que tem criança especial em casa, e às vezes ela também é empreendedora ou trabalha fora, ela precisa de ter certeza de aonde ela está deixando o filho dela, para ela poder ter tranquilidade de trabalhar, de produzir. Então, isso aí foi feito. Está sendo feito. A questão das mulheres também. O Espírito Santo, infelizmente, registra um dos maiores índices de feminicídio e violência doméstica, né? Então, nós percebemos a necessidade de criar políticas voltadas para as mulheres, entendeu? Isso tudo está na carta. Está na nossa carta lá. Está na nossa carta. E hoje a gente conseguiu uma promessa dos candidatos de fazer uma secretaria especial para as mulheres, né? Então, quer dizer, todas as demandas das mulheres vão estar concentradas numa única secretaria com políticas bem voltadas para ela. Além disso, eu já citei, né, a questão ambiental, né, que é muito importante, e a vocação de Marataízes, que é uma vocação turística, né? Marataízes é a pérola capixaba, né? Ela andou um pouco ofuscada, meio sem brilho, né? Num período aí em que as pessoas estavam até quase dando casas lá, vendendo suas propriedades, achando que Marataízes ia para a sucumbência, né? E felizmente isso não aconteceu, ao contrário, Marataízes se transformou numa metamorfose extraordinária, né? Basta ver quanto a população de Marataízes cresceu, né? E Marataízes é um município rico de pessoas ricas também. A gente sabe que tem municípios aí que também recebem royalties na mesma proporção de Marataízes com o povo pobre, né? Marataízes, ao contrário, Marataízes hoje registra um dos maiores índices de empreendedoristas do estado. Então são pessoas que estão ali acreditando e vendo possibilidade de colocar os seus talentos para fora.
deixando de ser empregados da prefeitura ou de um comércio e tal, para empreender em causa própria. E aí eu me sinto muito à vontade de dizer isso, porque eu também sou empreendedor, né? Eu vim de baixo, meu negócio começou na garagem da minha casa com uma ideia, né? E graças a Deus, depois de uma década aí, eu estou com o meu negócio, graças a Deus, consolidado. Então eu acredito muito no empreendedorismo e vejo isso acontecendo lá em Marataízes de uma forma assim muito bonita, entendeu? Então, parabéns, eu acho que o Partido Verde está no lugar certo. Nós esperamos realmente que esse processo de crescimento e desenvolvimento perdure por muitas e muitas gerações, né? A educação também está atenta a isso, preparando os jovens para que eles adentrem no mercado de trabalho com mais capacitação, né? Porque Marataízes, por exemplo, com essa usina solar que está chegando, isso naturalmente aponta para o empresário, e aí eu vou dizer um Perim, um BH, né, que já estão lá, e outros que estão esperando exatamente o quê? Oferta de energia para poder se instalar também. Então, assim, a gente vê que o processo de desenvolvimento está numa engrenagem sem volta, né? E a gente quer poder continuar contribuindo e participando disso, se Deus quiser. É isso aí. Obrigado, Durval, pela sua participação. Vou despedindo da nossa audiência, lembrando você para se inscrever no canal, dê um like nessa entrevista. Nós batemos um papo aqui com o Durval, do Partido Verde, mas vamos conversar com outras pessoas também para entender melhor esse processo de transformação e de renovação política que está acontecendo em Marataízes, com viés ambiental, com viés do empreendedorismo, pensando na saúde pública, na educação, de todas as vertentes políticas. Até a semana que vem, se Deus quiser.